Bom, a gente já viu como resolver um problema graficamente, né, usando o método gráfico, e também já viu como usar a forma padrão, né, como colocar qualquer problema de programação linear, né, de otimização linear, na bendita forma padrão aí. Agora a gente vai ver um pouco mais aí, né, de teoria, a gente vai ver um pouquinho de notação matricial e operações com matrizes, por quê? É isso daí que vai compor tudo que a gente precisa para começar a estudar o método simplex. Então, daqui a pouco a gente vai ver o método simplex, que é o método aí usado para resolver os problemas, né, de programação linear maiores. Aí a gente viu que o método gráfico ele está restrito aí a probleminhas pequenos, né, 2 dimensões. Mas para chegar lá no método simplex a gente precisa, né, criar todo aí o terreno para isso. Isso significa, então, que a gente vai ver o método simplex na forma matricial. Então, a gente vai fazer operações com matrizes aqui. Isso é um pouco diferente do método simplex na forma Tableau, né? Também conhecido como Tableau simplex. Muitos cursos, aí, principalmente cursos mais antigos, começam direto com o Tableau simplex. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? O Tableau é só uma forma de você fazer os cálculos do simplex. E é uma forma em que fica praticamente tudo escondido. Você vai pegar uma tabela enorme, encher de números e falar, olha, divide esse número por aquele, esse por esse, e você nem sabe o que você está fazendo. Você está seguindo lá uma receita de bolo, nem sabe por que você está dividindo a linha por um número e somando com outro. Então, eu não gosto disso. E, principalmente, depois que você termina, né, o curso, o Tableau simplex em si, ele não serve para nada, porque ninguém nunca mais vai fazer cálculo do simplex à mão. Não existe isso. Você vai usar o computador ou você vai implementar o seu próprio simplex, mas, em geral, você já vai pegar um código pronto. Então, o Tableau simplex não tem muita utilidade, a não ser na disciplina ali, né, para você fazer cálculos, e ainda assim não ajuda muito, tá? A gente vai ver isso. Eu vou passar para vocês como usar o Tableau, né, como fazer o Tableau simplex, mas antes disso eu quero que vocês entendam bem o que é o método simplex, como ele funciona, como usar a notação matricial. Então, por isso que eu começo com a notação matricial. Na notação matricial fica tudo muito claro, tudo muito explícito. Cada operação, cada passo que você fizer, você vai saber o porquê que você está fazendo. Você vai ver que vários conceitos que você entendeu do método simplex vão ser úteis depois. Por exemplo, para fazer análise de sensibilidade, você vai usar conceitos que você está vendo aqui no simplex, em dualidade, enfim. Daqui para frente a gente vai usar vários desses conceitos que a gente vai ver no passo a passo do simplex. Então, para entender o simplex, tem que ser por notação matricial e até mesmo para facilitar os cálculos, porque com notação matricial você pode usar um software para multiplicar matriz, inverter matriz, e é isso que a gente vai fazer. Então é isso. Ficou um pouco longa essa explicação toda, mas eu preciso deixar bem claro para vocês por que a gente está começando com notação matricial e que a gente vai fazer notação matricial. Tá? Se você já fez algum curso, alguma disciplina que usa matrizes, né, manipulação de matrizes, geometria analítica, álgebra linear, etc., né, eu não vou falar nada de muito novo aqui, mas é bom você acompanhar, porque algumas coisinhas, né, a gente vai ter aqui que são específicas, aí, ou pelo menos bem voltadas para o método simplex. Mas, basicamente, o que é um problema em notação matricial? Primeiro, eu quero que esse problema esteja na forma padrão. Precisa estar na forma padrão? Não. Mas, como sempre, é uma maneira de padronizar tudo que a gente vai fazer. Tá? Então, por que na forma padrão? Eu quero que aqui tenha uma igualdade, eu quero que seja de mim, eu quero todo x, né, maior ou igual a zero, e assim por diante. Quando o problema está na forma padrão, eu escrevo ele assim, então, na notação matricial. Veja que o x, para mim, ó, vira um vetor. Todos os vetores aqui vão ser vetores coluna, tá? O vetor em pezinho, assim. Se eu quiser um vetor linha, né, um vetor deitado, eu vou pôr um transposto em cima, tá? Mas estou assumindo que todos são coluna. Então, o x vai ser x1, x2, xn. É um vetor de variáveis. Os custos da função objetivo, C1, C2, Cn. Ah, o meu lado direito lá, o Bzinho, B1, B2, Bm. Então, estou assumindo ó, que eu tenho M restrições, N variáveis, tá? Ó, N variáveis. E o pessoal que estava lá no sisteminha linear, lá vai virar uma matriz. Os coeficientes do sistema linear a gente vai escrever nessa notação matricial aqui. Vamos pegar um exemplo só para a gente ver de uma forma mais concreta. Tá aqui, probleminha das ligas metálicas, que a gente conhece muito bem na forma padrão, perfeito. O que eu vou fazer? Vou colocar ele, né, em notação matricial. Como assim? Primeira coisa, quem que é o x? Ah, eu tenho 5x aqui, então é fácil. x1, x2, x3, x4, x5. Então estão todos os x aqui, vetorzinho, coluna em pezinho. O que mais que eu posso escrever? Ah, vamos escrever o vetor c. Quem que é o vetor c aqui? Ó, eu vou ter um coeficiente para cada x1. Então, cada um desses caras aqui vão estar numa posição. Só não esquece que ó, eu tenho 5 variáveis. Lembra? Eu tenho um 0, x3, mais um 0, x4, mais um 0, x5. Eu não preciso colocar 0 aqui. Mas o vetor c sempre vai ser lá do tamanho do x. Então, lá, quem que está multiplicando o x1? Então, c1 é menos 3. O c2, menos 2. 0, 0 e 0. Tá? Bonitinho assim.
Legal, o que mais que eu posso escrever aqui? A minha matriz A. Então, lembra, quem que vai ser a matriz A? Os coeficientes aqui do meu sistema linear. Ah, legal, qual que é a primeira coluna? Né? É exatamente pegar esses primeiros caras aqui, ó. 0,5, 0,1, 0,4. Ou seja, todo mundo aqui que multiplica o x1. Não vou escrever x1 aqui porque isso é uma matriz de números. Quero só os coeficientes, tá? Os dados que estão multiplicando o x1 lá. Ah, e se eu quisesse começar pela linha? Não tem problema, tá? Pode colocar a linha lá. 0,5, 0,3 e 1. Só não esquece que eu tenho, né, mais o x4 e o x5 aqui. Então, é 0 e 0. Eu vou ter um coeficiente, né, uma coluna para cada x. Ó. Tem um cara multiplicando x3, x4, x5. Como é que fica essa matriz? Bonitinha assim, né? Ó. x4 e x5 é 0 na primeira linha, x3 e x5 é 0 na segunda, e assim por diante. Não esqueçam do zero. Se você até quiser escrever o sistema linear, né, com os zeros, por exemplo, né, ali ficaria depois do x2, ó, mais 1x3, mais 0x4, mais 0x5. Para você não, né, esquecer, pode escrever. Até recomendo que no começo você faça isso. Depois, conforme você vai pegando mais prática, não vai precisar. E o Bzinho? Poxa, o Bzinho está praticamente dado aqui, olha lá, né? 3, 1 e 3. Pronto. Então, ficou claro? Entendeu? Eu só estou pegando o meu sistema linear que a gente tinha, quando a gente modelava o problema, estou colocando ele aqui na forma de vetores, vetor coluna, né? Sempre em pezinho, e matrizes. É isso que eu vou fazer. Agora, eu posso escrever a função objetivo usando essas matrizes. Até coloquei agora os zerinhos lá, ó, que eu falei para vocês, ajudam a não confundir, tá? O que é isso daqui? Se eu olhar para os meus vetores, ó, é nada mais do que o produto interno do C com x. Então, vejam, ó, eu tenho menos 3x1, menos 2x2, ó, é sempre o primeiro daqui com o primeiro daqui, o segundo daqui com o segundo daqui. Então, é um produto interno, tá, entre esses caras, ou seja, o produto interno do C. Mas, Munari, você estava falando que era tudo vetor coluna, tá em pezinho ali. Tudo bem, produto interno eu tenho que ter o transposto, né? Eu quero fazer C vezes X, eu quero fazer C, né, vezes X, mas eles são vetores, então eu tenho que transpor esse C. Lembra, para multiplicar vetor por coluna, né, para multiplicar um vetor por outro vetor, desculpa, um tem que ser linha, o outro tem que ser coluna. Se você nunca viu álgebra linear, geometria analítica, não tem problema. É só saber dessa regrinha, tá? Para fazer o produto interno, não tem que ficar deitadinho aqui, outro em pezinho ali. Beleza. C transposto x, tá? Então, se eu multiplicar agora, ó, menos 3x1, tá? É exatamente isso, ó lá, menos 3x1, menos 2x2. Ah, tem o zero ali, posso colocar? Pode, se você, né, quiser, ó, mais 0x3, mais 0x4, mais 0x5. E agora, como é que eu escrevo esse sistema linear? Veja, até então, aqui, ó, eu coloquei a matriz A. Tá? É a matriz de coeficientes, eu só coloquei o A. Eu quero agora escrever esse sistema, ou seja, eu quero pegar isso daqui e escrever dessa seguinte forma aqui, ó. Eu já tenho X, eu já tenho A, eu já tenho B. Basta juntar todo mundo, ó. Quem que é o A? Zero, já escrevemos isso, né? Por isso que eu fui rapidinho aqui, ó lá. Primeira coluna, segunda coluna, todo mundo aqui, ó. Olha lá. Agora ficou até mais fácil, tá vendo? Eu coloquei eles um embaixo do outro, ó. 1, 0, 0. Aqui, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Bom, você está assistindo aí? Vai fazendo, vai escrevendo, vai anotando. Essas coisas você só aprende se você for rabiscando aí comigo. Então, né, se está só olhando, pega o papelzinho aí, pega a caneta e vai escrevendo isso, tá? Tudo que eu estou escrevendo aqui, escreve, porque é isso que vai te ajudar a entender. Mas veja, eu quero escrever o sistema mesmo, eu quero algo que seja equivalente a isso daqui. Eu não tenho só a matriz A, eu tenho A vezes o X desse lado. Então tá bom, A vezes o X. Se vocês multiplicarem, ó, pode até ver como é que eu multiplico um vetor, né, uma matriz por um vetor. Olha lá, ó, primeira linha, né, vezes todo mundo, ou seja, 0,5x1, então quem que é isso aqui, ó, 0,5x1. Quem mais? Ó, agora 0,3x2. Então na primeira linha vai ser todo mundo dessa primeira linha com todo mundo aqui do X. Então, 0,3x2 mais x3. E na segunda linha, todo mundo da segunda linha vezes o x de novo. 0,1x1 mais 0,2x2 mais agora, olha lá, o x4. Por quê? Quem está multiplicando o x3 é 0, quem está multiplicando o x5 é 0. E assim por diante. Isso é igual ao Bzinho, ó, olha lá, o Bzinho. Então, quem quer essa belezura aqui? AX igual a B. Então, a matriz A, tá? X, Bzinho,
Bzinho. Estão manipulando bem? Estão entendendo bem? Vamos continuar. Ah, não ficou bem claro. Volta o vídeo, tá? Rabisca, você mesmo até se convencer. Isso é importante. E eu, na verdade, eu posso brincar com esse sistema linear, escrever ele em notação matricial de várias formas, tá? Não existe uma única forma. Como assim? Vamos começar ali, ó. Vamos pegar, eu não falei para vocês, cada coluna da matriz, ela representa ali os coeficientes que estão multiplicando uma determinada variável. Olha lá, todo mundo aqui está multiplicando x1. Ah, então tá bom. Então eu posso pegar esses caras aqui vezes o x1. Tá? Isso significa o quê? 0,5x1, 0,1x1, 0,4x1. É como se eu estivesse colocando o x1 lá dentro. Mas eu posso escrever toda a minha matriz dessa forma. Olha lá. Esse é o sistema AX igual a B. Tá? É exatamente o que a gente tinha antes. Só que agora eu estou fazendo o quê? Coeficientes da primeira coluna vezes o x1. Coeficientes da segunda coluna da matriz A, x2. Então, ó, aí seria o quê? Né? A coluna I de A. A coluna I da matriz A. Isso não deixa de ser o bom e velho AX igual a B. A matriz A é o quê? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Então, aqui as colunas, ó, A1, A2, A3, A4, A5. Vamos, então, agora começar a ver alguns conceitos que vão ser muito úteis lá no Simplex. O primeiro deles, tá, é um conceito de base. Como assim? Vou pegar o meu sisteminha lá, tá vendo? Eu tinha aqui ele todo separadinho por colunas. Vamos agrupar algumas colunas. Peguei aqui um conjunto B, tá? Esse B estilosão aqui, bonito, olha lá. Ele é um conjunto ordenado de índices de variáveis. Está vendo que ele é a variável 3, a variável 2, a variável 5. Na verdade, é o índice da variável, né? 3, 2 e 5. Eu quero nessa ordem. Eu vou agrupar aqui, ó, as colunas da matriz A, que estão nesse conjunto, ou seja, coluna A3, A2, A5, nesse quadradinho. Como assim coluna A3, A2, A5? Ó, lembra? Essa é a 1, essa é a 2. Essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5. Quem que ele quer? A 3, 1, 0, 0. Então, aqui vai ficar, ó, 1, 0, 0. Né? A 2, 0, 3, 0, 2, 0, 5. Mas por que o Munari está fazendo isso? Calma, daqui a pouco tudo vai ficar claro. Vai me acompanhando, vai fazendo aí. Agora eu quero também a coluna A5, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Fechou? Tá? Como eu agrupei as colunas, eu vou agrupar as variáveis. Antes eu tinha lá, né, x3, x2, x5. Continua aqui, ó, x3, x2, x5, nesta ordem aqui. Quem que está multiplicando essa primeira coluna? É sempre o x3, tá? Quem está multiplicando essa segunda? É sempre o x2. E assim por diante. Pode fazer aí, você vai ver que vai dar certinho. E as outras colunas? Deixa separadinho. Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisinha com elas. Vamos primeiro nos preocupar com essas daqui. Então tá ali agrupadinha, certinha, bonitinha. Legal. E o AX igual a B, né? Então tem que ter o Bzinho aqui. Isso daqui, ó, gente, não fiz nada demais. Ó, é exatamente, né? Isso daqui, tá? É equivalente a isso. Só juntei algumas coluninhas. Que é equivalente a isso. Tá? Tô só fazendo passos que mantêm a mesma coisa. Ainda tô falando do sisteminha lá, né, do meu problema, que define o meu problema de programação linear. Só outra forma de escrever. Esse AB, né, o que é esse Bzinho embaixo que eu coloquei? Só para falar que são as colunas de A cujos índices estão nesse conjunto B estiloso, ó, 3, 2 e 5. E aqui, né, A1 vezes o x1, pode ver, essa coluna é A1. A4, x4, essa é a coluna x4. E assim vai. Então, olha lá, AB, o que é? É a coluna 3, A2, A5, tudo juntinho. E o XB, que você colocou o B estiloso aqui no pezinho do X, é para representar um conjuntinho de índices mesmo. Ó. É o X3, X2 e X5. É um agrupamento dos índices. Então, acostume-se com essa notação que a gente vai usar bastante, tá? Para o método simplex. Na verdade, em vez de ficar usando AB, eu vou já chamar isso de um Bzão, tá? É uma matriz B. Então, começa a tomar cuidado aqui, e isso daí é meio chatinho, não adianta culpar o mensageiro aqui, não tem culpa, tá nos livros, tá lá desde 1900 e bolinha, assim, tem muito B. Vai ter, ó, o Bzinho, o Bzão e o B estiloso. Então, daqui a pouco eu vou ficar B, não é o BBB, eu sei que você adora o BB, já tá louco ali para terminar o vídeo para assistir, não é, tá? Vai ficar lembrando, mas daqui a pouco, quando eu falar B, você já vai saber de qual B eu tô falando, tá? Simples assim. Mas é um monte de B mesmo. O que eu fiz aqui, então? Então, a gente tinha essa matriz AB,
só chamei ela de B, ó. Então, B é essa matriz AB. Então, essa matriz B aqui vai ser sempre a matriz com as colunas que estão aqui nesse conjunto B, esse B estilosão aqui. A pergunta agora é, e se eu quiser determinar o valor de x3, x2 e x5 em termos das outras variáveis, o que eu faço? Qual que é o valor de x3, x2 e x5 nesse sistema linear, ou seja, esse sisteminha aqui de matrizes, né? Se eu quiser, né, determinar esse valor, basta eu me livrar disso daqui. Como assim se livrar disso? Imagina que eu não tivesse nada aqui, ó. Vou rabiscar aqui, tá bem feio, mas tudo bem. Se eu não tivesse nada aí, você já sabe quem é o x3. Você saberia que x3 seria 3 menos 0,5x1 menos 0x4. De onde saiu isso? Primeira linha aqui, então eu peguei os caras da primeira linha. 3 menos 0,5x1 menos 0 vezes x4. x2, só pegar os caras da segunda linha e assim por diante. Mas, infelizmente, tem essa bendita matriz aqui, esse B. O que eu faço para me livrar dela? Como eu falei, se você já fez algum curso aí usando matriz, você sabe que basta multiplicar pela inversa. Então, óbvio que eu estou assumindo que ela é invertível, né? Tudo certinho. Mas se ela for invertível, tá? Basta eu multiplicar a esquerda P por essa inversa, e aí a mágica é feita. Qual mágica? Não vou ter mais nada com XB, olha lá, olha aqui, ó. Olha lá, vai sumir, tá? Então, sempre que B for invertível, calculo a inversa dessa B, multiplico pela esquerda e vou conseguir me livrar. A gente vai dar um nome para isso e eu preciso que vocês guardem muito bem esse nome. Uma matriz invertível, tá? Em que os coeficientes lá são definidos por esse B estiloso, a gente vai chamar de base, tá? Base. É uma palavra que eu vou usar bastante com o método simplex. Então, se eu tenho, alguns índices lá, 3, 2 e 5, igual a gente tinha, nesse conjunto B, isso, resulta em uma matriz invertível, eu tenho uma base. Legal, então continuando, vou multiplicar pela inversa. Quando eu multiplico pela inversa, olha aqui em cima primeiro, eu tinha isso daqui, tinha essa matriz aqui, vou multiplicar a esquerda pela inversa, se eu multiplico o lado esquerdo aqui, eu tenho que multiplicar cada um desses pela inversa, tem que multiplicar a equação inteira, pela inversa, igual com um número, tá? Para a equação continuar válida, você tem que multiplicar a equação inteira por um número. Aqui é a mesma coisa. Então, multiplico a esquerda, olha o que vai acontecer, olhando aqui em cima primeiro, ó. Ah lá, sumiu, apareceu uma identidade aqui, porque a inversa vezes, a própria base aqui é a própria identidade, vai ser a identidade. E agora eu vou fazer a inversa, vezes o Bzinho que estava ali, vezes a coluna 1 que estava ali, vezes a coluna 4 que estava ali. Em termos aí, de notação matricial que a gente estava usando lá, vai ficar o quê, ó? O XB é o x3, x2, x5, mas aqui está num jeito mais geral. Ele vai ser a inversa da matriz lá, da base, vezes o Bzinho, aqui, ó, inversa, vezes o Bzinho, menos a inversa de novo, vezes quem? A coluna do x1 vezes o próprio x1. E assim por diante. Então, por isso que eu estou colocando, um exemplo e o caso geral. Tá anotando? Tá? Pausa, então, aí, volta, vê se você consegue entender como é que eu vim daqui, tá? Como é que eu saí daqui, na verdade, como que eu cheguei aqui, Quem que é essa matriz, por que que é isso daqui? Lembra, eu vim lá da base. Uma vez que você entendeu isso, vê o passo a passo que eu fiz, peguei, calculei a inversa, multipliquei pela esquerda, assim por diante, até chegar nisso daqui. Bom, se convenceu, tá certo. Vamos fazer as multiplicações, eu tinha, então, aqui a inversa. Calcula a inversa dessa matriz. Tá aqui, tá? A inversa daquela matriz é essa outra matriz bonita aqui. Legal. Agora, o que eu vou fazer? A multiplicação de fato aqui, olha lá. O que deu? Então, quando eu multiplico, era a inversa, calculei a inversa, virou essa bonita. Multipliquei a inversa agora pelo Bzinho, olha lá. 3, 1, 3, o que apareceu? 1,50, Opa, 1,5, 5 e 0,5. Legal. E as outras, mesma coisa, olha lá. Multipliquei aqui, a inversa, que eu já calculei qual é, vezes a 1. Ó, tudo que está aqui, de uma forma mais geral, está aqui, por exemplo. Então, é isso daqui. Chegamos nisso daqui agora. Você fala, meu Deus do céu, para quê? Por que você não estava contente com aquele sistema? Tudo vai ficar claro daqui a pouco. Confia em mim. Vamos lá. Eu só preciso que você
entenda os passos que eu estou fazendo. Como é que eu saí lá do sistema linear, como é que eu cheguei aqui. Então, não estou entendendo nada. Volta, assiste de novo até ficar claro, tá? Como é que eu cheguei aqui, isso é importante. Isso daqui não deixa de ser o meu sistema linear, isso está escrito de uma outra forma. Isso daqui é o AX igual a B, isso daqui é lá o sisteminha, né, lá que a gente tinha, lá, a primeira equação, B1, a segunda equação, B2. Tudo equivalente, tudo a mesma coisa, só estou escrevendo de outras formas. Por que eu estou fazendo isso? Porque desse jeito aqui, ó, em que eu isolo esse XB, ou seja, defini um conjuntinho B lá, né, de índices, agora criei, né, um pacotinho ali de variáveis com essas variáveis cujos índices estão naquele B estiloso, x3, x2, x5, isolei eles, né, deixei o XB de um lado, tudo que não é XB para o outro. Isso tem um nome, isso chama solução geral, tá? Solução geral. É um conceito muito importante aqui para a gente também. Então, ó, eu pego, né, deixo de um lado aqui sozinho o XB, no caso do exemplo, x3, x2, x5, olha lá, x3, x2, x5. Do outro lado, a inversa, né, ou seja, aquela matriz que estava multiplicando o XB aqui foi embora, foi para o outro lado, né, olha lá, está multiplicando o Bzinho, e também está multiplicando todas as outras coluninhas. É exatamente isso aqui, tá, do exemplo, ó. Agora aqui eu só pus um somatóriozinho aqui, né, ou seja, para todo J, para toda variável, cujo índice está no N. Então, separei em dois conjuntos. O que é esse N agora? São os caras que não estão no B. Eu tinha 5 variáveis. Então, eu tinha variável 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o índice das minhas variáveis, né? Ou seja, eu tinha x1, x2, x3, x4, x5. Aí, o que eu falei? Eu quero que eu vou criar um B aqui em que está o 3, o 2 e o 5. Por exemplo, tá? Pode ser qualquer B, desde que isso me resulte lá naquela base, né? Numa matriz invertida. Se o 3, o 2 e o 5 estão lá, quem que vai ser o meu N? O que sobrou, tá? 1 e o 4. Então, temos dois conjuntos. Eu particiono, ou seja, eu divido aí, sem sobreposição, os meus índices, o índice das minhas variáveis. Se eu tiver 200 mil, vou pôr um pouco no B, tá? E o outro que sobrar eu coloco lá no N, não tem problema. Então, essa é a solução geral do meu sistema de equações. Mas por que solução geral? Porque isso é a mesma coisa que o AX igual a B, vocês viram. Fui fazendo um passo a passo. Eu parti do AX igual a B, né, deixei um bloquinho aqui, pus o restante para lá, multipliquei pela inversa, blá, blá, até que eu cheguei aqui. Tá? E por que o nome geral? Porque para qualquer valor que eu der aqui, tá, para o xn, eu vou conseguir determinar xb de forma única. Por isso que é geral, eu consigo escrever qualquer solução, qualquer solução que tiver desse meu sistema x igual a b, mesmo que for infinitas, usando esse sistema aqui. Então, ó, de novo, mais um exemplinho para você, né, ver algo mais concreto aqui. B igual a 3, 2, 5, N igual a 1 e 4. Esse exemplo aqui. Olha lá como fica, acabamos de ver. Solução geral por quê? Chuta dois valores para x1 e x4. Valores mais fáceis possíveis para você fazer conta. 0. Se esse cara é 0, esse cara é 0, ó, tudo isso aqui foi embora. Foi embora, o que me sobrou? x3 igual a 1,5, x2 igual a 5, x5 igual a 0,5. Opa, achei uma solução particular. Por que particular? Porque todo mundo agora tem nome aqui, todo mundo é um número. x1 é 0, x2 é 5, x3 é 1,5, tá? Mas como que eu cheguei nessa particular? Atribuindo valores aqui na geral. E agora aqui, né? x1 igual a 1 e x4 é igual a 0. Opa, faltou o x1 aqui. Muito bem. Como que fica? Basta eu colocar 1 aqui para esse rapaz e esse daqui virou 0, vai embora. Então, vai ser 1,5 menos 0,35 vezes 1. Aí, né, vai dar o x3, 1,15. Eu espero, tá certo. Isso mesmo. O x2, ó, esse aqui é o x3, né? O x2, como que eu vou colocar? 5 menos 0,5. Essa é mais fácil, 4,5. x1, eu já falei quem é. x4, já falei quem é. E o x5, ó, 0,5 menos 0,15, 0,35. Então, outra solução particular. Essa é geral. Existe uma solução particular em que a gente está muito, muito, muito interessado, tá? E essa solução é chamada de solução básica.
Não é aula de química, tá? Para a gente ter uma solução básica, não básica. É aula de PO mesmo, tá? Mas aparece aqui, olha lá, uma solução básica. Também é outro nome para guardar, tá? Solução básica. Essa solução básica, o que eu faço? Pego os caras que não estão lá naquele conjunto B, né? Ou seja, os caras que eu coloquei em N, e fala que todo mundo é zero. Igual eu fiz aqui, né? Lá, naquela primeira vez. Isso, ó, todo mundo aqui ficou zero. Quem que sobrou? Nem preciso fazer conta. É olhar, né? Esse é esse, o outro é o outro. E rabisqueira, calma, tá mais fácil aqui, ó, tá mais bonitinho aqui. Então, para aquele conjunto lá, com B igual a 3, 2, 5, isolei, né? X3, X2, X5, tá isoladinho. Tá do lado de cá, então ficou X1 e X4. Escrevi XB, tá? Ó, escrevi os meus XB em função lá do Bzinho e do Xn, tá? Basicamente é em função do Xn, porque isso aqui é fixo, né? E aí, cheguei nisso daqui. Só que agora eu tô falando que X1 e X4 é zero, ou seja, isso é zero, isso é zero. Só me sobrou isso daqui, olha lá que bonito. Tá? Então, essa é chamada de solução básica. O que é a solução básica? É uma solução particular em que Xn é igual a zero, ou seja, X1 é igual a zero, X4 é igual a zero. Se eu trocar esse B, Munari, você está sempre falando desse B, B325, B3... Não, qualquer composição, qualquer combinação que você achar de três índices aqui, tá? Vai te dar, né, de forma que a matriz lá seja invertível, é uma base, tá? E aí o que sobrar vem para o N. Estou usando o mesmo exemplo só para não ficar muito exemplo na cabeça. Vamos ver vários já agora, tá? Então, tinha a solução geral, ó, todas as soluções são representadas por ela. Eu quero uma particular, mas bem particular mesmo, em que eu coloco xn igual a zero. E aí, né, como ele está em zero, fica até fácil guardar. Ó. Em xb são os caras que estão na base, por isso B aqui. Xn, o que é esse N? N são os caras, né, que a gente vai definir como nula, as variáveis que a gente vai definir como nula. Então, N de nula, B de base. Tá ficando mais fácil. Tá me acompanhando? Se não, pausa, volta, vai, volta, escreve, quebra a cabeça. Esse é o seu momento de brilhar, tá? De entender tudo. Tá entendendo? Então, vamos continuar. Como eu disse, ó, a gente pode ter conjuntos diferentes aqui, tá? Desde que a submatriz lá, né, da matriz A, cujos índices estão em B, seja invertível. Ah, vamos pegar agora 3, 4 e 5. Como é que fica? 3, 4 e 5 era o mais facinho, por quê? Lembra? Olha aqui que legal, ó. Quem multiplica x3, x4, x5? A identidade, tá? Se eu juntar todo mundo num bloquinho só, é a matriz identidade de ordem 3. Qual que é a inversa da identidade? A própria identidade, né? Então, aí ficou muito mais fácil a nossa vida. Se a minha base, então, né, é 3, 4 e 5, eu teria aqui essa matriz, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Que eu nem escrevi, porque a identidade é o nosso 1 aqui do mundo das matrizes. Tá? Ah lá, agora eu tenho isso. Quem que está do lado de lá? Quem não está aqui. Quem que não está aqui? X1 e X2, porque 3, 4 e 5 está aqui. Mas essa é bem facinha agora. Tá? Se eu quiser a solução básica aqui, ou seja, x1 e x2 igual a zero, olha lá, xn igual a zero, quem que vai embora? Todo mundo aqui, né? x1 igual a zero, x2 igual a zero, e aí fica facinho, fica determinado por isso. Ó, x3 igual a 3, x4 igual a 1, x5 é igual a 3. Existe só a solução básica? Não, você pode pegar a solução particular que você quiser. Olha lá, x1 igual a 1, olha lá, e aqui x2 igual a 1, faz a continha lá, 3 menos 0,5 vezes 1, menos 0,3 vezes 1. 3 menos 0,8 vai dar lá 2,2, olha lá que bonitinho. Lá. Então, tá aqui o x3, né? x1 e x2 a gente já falou que é 1. E para todas, basta você seguir, né, a linha aqui e vai dar tudo certo. Pergunta que não quer calar. Quantos elementos vão ter em B? Quantos? Quantos? É sempre o número de linhas, tá? Lá do meu sistema linear. É sempre o número de restrições. Tá vendo? Eu tinha sempre 3 restrições nesse exemplinho que a gente viu das ligas metálicas. Então, né, quantas vão ter lá? 3. Mas por que 3, né? A gente tem uma matriz quadrada. A matriz tem que ser quadrada, para a gente poder inverter ela. Tá? Sempre que a gente for colocar caras no B, aqui no B, nesse conjunto B, é o número de restrições que eu tiver no problema, é o número de caras que vão entrar lá. Mas quais? Ah, aí você escolhe, tá? Você vai ver que, né, daqui a pouco, para o Simplex tem uma escolha certinha. Mas aqui, tanto faz para você achar uma solução básica,
para qualquer B que você pegar e for invertível lá, a base, a matriz básica, você vai chegar, tá, no que você quer. Ó, quando o número de variáveis lá é igual ao número de equações, né? Vamos supor que eu separei, fiz o bloquinho lá. O que sobrou para mim? Só o Bzinho. Isso é fato, né? Quem lembra, né? Pessoal, a gente vê isso até no colegial lá. Se eu tenho um sisteminha de equações em que o número de equações é igual ao número de incógnitas, né? Ele está bem determinado, tá? Seja uma matriz invertida, sempre estamos assumindo isso. Se tiver solução, ela é única. É sempre assim. Então, por exemplo, um exemplinho aqui, olha lá. Como é que eu escrevo esse sistema na forma matricial? Simples, eu pego os coeficientes aqui, todos, olha lá, virou uma matriz. Tá todo mundo aqui. x1, x2, x3, tá? E o meu Bzinho. Ah, Minério, mas cadê o B aí? Não, eu só estou reescrevendo, né, na forma, ó, AX igual a B. Só que calhou de o A já ser quadrado, já é uma matriz quadrada. Ah, se ela for invertível, isso é bem determinado, ou seja, tem uma solução única. Basta eu calcular essa inversa aqui, ou usar a eliminação de Gauss, o que você quiser, isolo x1, x2, x3, né? E aí eu vou conseguir a inversa desse cara multiplicando o Bzinho, deu uma solução única. Só que quando esse número de variáveis, né, é maior que o número de equações, começa a ter graus de liberdade, que é a própria solução geral. Por isso que a gente escreveu aquela, né, liberdade. Nossa liberdade foi para onde? Para o outro lado da equação. O que eu queria determinar estava do lado esquerdo. Aqui eu não tenho nenhuma liberdade. Tá vendo? Acabou, é o Bzinho. No nosso outro caso lá, eu teria sempre, né, mais uma coluninha aqui, vamos supor que tivesse, né, A4, X4, A5, X5 e assim por diante. Mas nesse exemplo não tem. Nos exemplos que a gente viu anteriormente, tinha lá um grau de liberdade. E é por isso que vai ter, né, infinitas soluções, porque tem essa liberdade. Cada valor que eu der para essas variáveis que estão do outro lado, eu consigo novas soluções, tá? Então, aí sim eu vou ter múltiplas soluções factíveis para o meu AX igual a B. Então, sempre que, né, eu tiver mais, né, essa aqui é a minha A, por exemplo, mais variáveis do que, né, restrições aqui, eu posso ter um sistema, né, com mais soluções do que uma única solução. Voltando agora para o nosso sisteminha aqui, lembra, ó, ligas metálicas, tá? Qual que é o grau de liberdade aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Eu tenho 1, 2, 3 restrições. Meu grau de liberdade é 5 menos 3, ou seja, 2. Por que grau de liberdade? Lembra? De um lado eu vou deixar uma matriz quadradinha, que o número, né, de restrições tem que ser igual ao número de colunas, ou seja, 3. Vai ter 3 caras aqui. Sobrou, né, das 5 sobrou quanto? 2. Então, eu vou ter 2 lá do outro lado. Vai ficar o Bzinho aqui, né, e mais 2 coluninhas lá do outro lado. Então, e são essas duas, né, variáveis aqui, que eu vou ter aqui, né, sei lá, chutando x1 e x2, é que vai dar meu grau de liberdade. Vamos ver uns exemplinhos, então, aqui para gravar bem. Então, solução geral para essa base B. Agora eu tenho, né, mais colunas do que restrições. 3, 4 e 5. Então, ali a solução geral. Inversa da base vezes o Bzinho. Qual que é a inversa da base lá da matriz básica? É a própria identidade, porque aqui eu já tenho uma identidade, lembra? Ó, essa 3, 4, 5 é a coluna, né, 3, a coluna 4, a coluna 5, tá? Que já está ali, é a minha identidade. Ah, troquei, 3, 2 e 5. Vai ser esse outro, por quê? Tinha uma matrizona aqui, que eu calculei a inversa e saí multiplicando por todo mundo. Se você olhar aí, pedir para você anotar, lembra? Olha aí para cima aí nas suas anotações. Vai ter o resultado já. Isso aqui é a inversa vezes o Bzinho, assim por diante. Mas é sempre essa continha, ó. B a menos 1, ou seja, inversa dessa matriz básica, vezes o Bzinho. Inversa dessa matriz, vezes o A1, vezes o X1. Inversa dessa matriz, vezes o A4, vezes o X4.